Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Galera, é o seguinte, hoje nós vamos estudar, nós vamos falar sobre função trigonométrica. É isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre função trigonométrica. Nós estamos aqui nessa sequência de estudos, né, da trigonometria. Já vimos o que é o círculo trigonométrico, já trabalhamos a questão da trigonometria algébrica e agora vamos falar sobre a função trigonométrica. É muito importante você acompanhar as aulas em sequência, porque eu costumo dizer que na matemática é tudo muito acumulativo, né? Assim como algumas outras disciplinas, você tem que ter visto o capítulo anterior para você entender melhor o que vai acontecer. Mas a função, pessoal, eu queria lembrar com você o seguinte: você já estudou função, sim. Por exemplo, você já estudou função do primeiro grau, né? Por exemplo, f de x igual a x mais b, que você pode escrever também como y igual a ax mais b, que você viu comigo aqui no Geometria Analítica, que y pode ser escrito também como m vezes x mais n, é tudo a mesma coisa. Isso daqui, eu falei com você que é a equação reduzida da reta. Por quê? Porque o gráfico da função do primeiro grau é uma reta, sendo crescente ou decrescente, dependendo do valor do coeficiente angular, que é o nosso a. Crescente se esse coeficiente é positivo, decrescente se não esse coeficiente é negativo. E o coeficiente angular você calcula com a variação no y sobre a variação no x. É a inclinação da reta. Essa aqui é a função do primeiro grau que você estudou. Se você não estudou, a gente vai ver também aqui no canal, mais na frente, sobre as funções do primeiro grau. Do segundo grau também, que é isso aqui, ó. No segundo grau você tem que f de x, você costuma escrever assim, né? É igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou você pode escrever que y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E o gráfico disso aqui? Olha, o gráfico é uma parábola com concavidade voltada para cima aqui, ou concavidade voltada para baixo aqui, dependendo do valor do a. Esse a está aqui, é o termo que acompanha a variante quadrática. Então ele pode ser positivo e negativo, no caso aqui, o nosso a. Bom, a gente vai trabalhar na equação de segundo grau o que significa isso, o que significa isso, né, a expressão. Você pode ter função do terceiro grau, olha aí. São tudo equações polinomiais, tá? Com função polinomial, beleza? E aqui você tem ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Beleza, pessoal? E aí, para resolver isso daqui, né? Você usa da questão da método de Briot-Ruffini, ou aquela divisão clássica e tudo mais. E aqui o gráfico é como? Aqui o gráfico é uma hipérbole, né? Ou seja, ou ela cresce exageradamente, ou ela decresce exageradamente. Olha aí. Beleza, pessoal? A gente vai estudar essas funções detalhadamente, cada um, tá? Você também tem função exponencial, né? Você tem a elevado a x, por exemplo, é uma função exponencial, ou a elevado a x mais b, tá? É uma função exponencial. O gráfico é uma curva exponencial decrescente ou curva exponencial decrescente. E aí a gente vai estudar melhor quando que é decrescente ou não, dependendo do valor do a. Beleza? Esse a aqui, que é a base. Tá certo? E claro, né, você também tem a função logarítmica. Olha aí, que é o inverso da função exponencial. Você teria log de x, por exemplo. E aí, no caso, galera, a diferença é o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui. A diferença é o seguinte. É que na função exponencial, aqui você vai ter o centro, 1, né? Porque quando é zero, qualquer número elevado a zero é 1, né? Lembra disso? E aí o gráfico vai decrescer, o gráfico vai crescer.
Na função logaritma, como é o inverso, aí ele vai estar no eixo x, né? Aqui, ó. Aqui vai ser 1. Ou ele cresce assim, ou ele decresce assim. Mas isso aqui é só para a gente relembrar, ou para você saber que você já viu função. Então, função trigonométrica não vai ser diferente. Olha em outra disciplina, por exemplo, que você viu função. Você sabe que... você sabe o seguinte, ó. Você sabe que S é igual a S0 mais V0t. Não é isso? Ou seja, o que significa isso aqui? Como que a posição de um corpo varia em função do seu tempo se a velocidade é constante. Isso aqui é o movimento uniforme, pois a velocidade é constante. Eu não tenho variação da velocidade. Isso aqui não é uma função do primeiro grau? É uma função do primeiro grau, certo? Olha aqui o B, mais olha o A vezes T, beleza? E aqui seria o Y. Olha aí. Da mesma maneira, você pode pensar também na física. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Isso aqui é só um flashback, porque recordar e viver, né, pessoal? Só para a gente relembrar algumas coisas. Então, olha aqui, ó, você sabe que S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Isso aqui mostra como que a posição de um corpo varia em função do tempo, só que você vai ter variação da velocidade, porque você tem a presença da aceleração. E a aceleração, ela faz variar a velocidade em um certo intervalo de tempo. Se eu tenho variação da velocidade, eu tenho um movimento uniformemente variado. Ou seja, eu tenho o famoso move, tá certo? Então, isso aqui é para a gente relembrar que nós já vimos função. Então, a função trigonométrica, pessoal, a gente vai falar de cada uma das funções, função do primeiro, do segundo, do terceiro, função exponencial e função logarítmica. Se você saber essas funções juntando a função trigonométrica, para o ensino médio você está muito bem servido. E nós vamos ver cada uma dessas funções ali. E quando formos conversar sobre física, nós vamos ver na mecânica, principalmente na parte cinemática, a questão dos movimentos ali, uniformemente variado. Beleza? Então tá, quando eu falo de função trigonométrica, eu penso assim, ó, f de x é igual a seno, olha aí a razão trigonométrica, de x. Beleza? Isso aqui é o basicão, é a função trigonométrica. Mas, galera, você pode ter a função do tipo seno, por exemplo. F de x é igual a mais b vezes seno, abrir um parênteses aqui, de k vezes x mais c. Aqui pode ser mais ou menos, aqui pode ser mais ou menos. Mas isso aqui, para a gente falar de função do tipo seno, função do tipo cosseno e tal, a gente vai falar na próxima aula, na parte 2. Hoje, vamos focar especificamente só nesse tipo aqui, até para a gente entender melhor um pouco sobre o gráfico, como é que funciona o período, o domínio, o contradomínio, para assim depois a gente falar disso aqui na próxima aula. Lembra que aqui pode ser seno, aqui pode ser cosseno, beleza, pessoal? Mas essa função do tipo seno, tipo cosseno, o interessante é que a gente colocou alguns parâmetros, ó, coloquei um parâmetro aqui, coloquei um parâmetro aqui, coloquei um parâmetro aqui, tá vendo? Todos esses parâmetros, eles fazem alguma coisa, alguma alteração ali no gráfico, que a gente vai entender aí na própria função, tá? Não quero dar spoiler, mas só para você saber, um vai alterar a amplitude, outro vai alterar o período, tá? Beleza, pessoal? Tá certo? Então, assim, entendendo primeiramente isso aqui, você vai ter a capacidade de entender isso aqui, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, deixa eu apagar isso aqui e vamos focar simplesmente nessa função seno aqui mais simples, beleza? Depois vamos fazer cosseno e tangente. Bom, galera, aí é o seguinte. A gente tem que entender que a função nada mais é do que uma relação entre dois conjuntos. Você tem um conjunto domínio, conjunto contradomínio. O conjunto domínio seria os valores de x e o contradomínio seria a minha imagem. Então, eu vou formar aqui um gráfico em que eu teria os valores de x, que vão ser meus ângulos,
né? E o valor de y, que seria o seno desse ângulo, é minha imagem, tá? Minha imagem. Aqui, eu teria os ângulos, só relembrando uma coisa. Se eu tenho um círculo trigonométrico aqui eu tenho o valor de seno, aqui eu tenho o valor de cosseno. Valor de seno, valor de cosseno. Não vou colocar valor de cosseno aqui, porque não me interessa no momento. Mas aqui eu tenho 0 ou 2π. Aqui eu tenho π sobre 2. Aqui o π. Aqui o 3π sobre 2. Aqui seria o ponto zero. O seno ele varia de 1 a -1, já que o raio é unitário, seria trigonométrico. Então vamos lá construir aqui a nossa tabela. Eu começo com o ângulo 0, depois π sobre 2, eu tenho π, 3π sobre 2, e fecho com o 2π. Tá aqui. Então, vamos lá. Fechar aqui, beleza. Qual que é o seno de 0? O seno de 0, ele é 0. Qual que é o seno de π sobre 2? Tá aqui, o seno de π sobre 2, ele é 1. Tá aqui, ele é 1. O de π tá aqui. Então, ele é 0. O de 3π sobre 2 está aqui, menos 1. E de 2π? 2π está aqui. Ele é 0. Beleza? Bom, se aqui é o meu x e aqui é o meu y, então eu posso construir o meu gráfico. Então aqui eu tenho o eixo das ordenadas, que vai ser o meu valor do seno. E aqui eu tenho o valor de x, que vai ser meus ângulos, ou seja, aqui eu tenho o y, que vai ser o meu valor de seno. Aqui eu tenho o valor de x, que vai ser os valores em radianos, os ângulos em radianos. Eu comecei com 0, fui para π sobre 2, fui para π, fui para 3π sobre 2 e depois fui para 2π. Beleza. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui é 0. Quando o valor de x é 0, o seno é 0. Então está aqui. Quando é π sobre 2, o seno é 1. Ou seja, vou colocar 1 aqui. Está aqui. Quando é π, ficou no 0. Então está aqui. Quando é 3π sobre 2, ficou no menos 1, né? Olha aí, 3π sobre 2, ele é menos 1. 1, 2, 3, 4, vou colocar aqui. Menos 1. Então, ó. Tá aqui. E quando é 2π, é 0. Tá aqui, 0. Beleza? Tá aqui. Então, como é que tá esse gráfico? Esse gráfico tá assim, ó. Eu comecei, ele começa do 0 aqui, ó, passa no 1, ele desce no π, encosta no π aqui, vem no menos 1, vem no 2π, que é o 0 aqui, ó. Galera, esse gráfico aqui, ó, a gente chama de senoide. Opa! Senoide. Perceba o seguinte, as funções, né, trigonométricas são funções periódicas, elas se repetem. Porque aqui, ó, pode continuar para cá, ó. Pode continuar para cá, assim, assim. Assim como que aqui também pode continuar para cá, ó. Pode continuar para cá, assim, assim. Entende? Que ficou ruim, né? Ele pode continuar tanto para lá, quanto ele pode continuar para cá, ó.
Pode continuar assim, ó. Beleza? Agora, daqui até aqui, vou até marcar de outra cor, de vermelho, ó. Desse ponto até esse ponto, ele completa uma oscilação, entendeu? Uma oscilação completa, ou seja, a partir daí ela começa a se repetir, ou seja, o período é até ali. Um período é o tempo que ele gasta para dar uma volta, não é isso? Então, daqui até aqui já... Vou até apagar isso aqui. Você já entendeu? Daqui até aqui é o tempo que ele gasta para dar uma volta. Porque a gente está falando, galera... Vamos só fazer um relembrar de uma coisa. A gente está falando de um gráfico que parece com o quê? Com uma onda, né? E o que é uma onda? Se a gente lembrar que a onda... Aqui, pessoal. Se a gente lembrar que ondas, né? São perturbações que transportam energia, mas não transportam matéria, a gente viu que a onda ela tem uma crista, depois ela tem uma vale, depois ela completa a sua oscilação completa. Ela fecha completando uma oscilação. Ou seja, quando você tem a geração de um pulso, daqui até aqui, ó, eu tenho um comprimento de onda. Beleza? Na verdade, vou fazer o seguinte, ó. Daqui até aqui, eu tenho comprimento de onda. Beleza? Que a gente chama de lambda. O comprimento de onda, ela pode ser distância entre duas cristas ou duas vales. Supondo que isso aqui ele continua para cima, assim, ó. Depois ele desce. E continua assim, ó, se repetindo. A distância entre duas cristas. Que aqui você tem a crista e aqui você tem o vale, né? Olha aqui, ó. Aqui é a crista. Aqui é o vale. Então, distância entre duas cristas ou duas vales é meio comprimento de onda, ou lambda. Ou seja, daqui até aqui também é um comprimento de onda, ó. Isso aí você estuda mais na física, certo? Então, perceba. São movimentos aqui, ó, periódicos. E, galera, o seguinte, daqui até aqui é uma oscilação completa com comprimento de onda. Outra coisa importante é a amplitude. O que é a amplitude? Se eu traçar uma linha aqui, ó, a distância do ponto médio dessa oscilação até a crista, ou a distância do ponto médio dessa oscilação até o vale, a gente chama de amplitude, beleza? A amplitude seria essa distância aí. Beleza, pessoal? Bom, não vou entrar no mérito de como calcula o comprimento de onda, o que é a frequência aqui nesse caso, porque o que não interessa pra gente aqui, já que não é aula de física, né? A gente vai falar sobre isso depois, tá? Mas perceba, pessoal, você precisa ter noção onde que inicia e onde que termina um comprimento de onda, uma oscilação completa, e o que é a amplitude. Beleza, pessoal? Bom, vamos voltar para a matemática aqui. Bom, voltando para a matemática, aqui, ó, aqui seria o zero, certo? Aqui percebe, então daqui desse ponto vermelho aqui até aqui já completou uma oscilação completa. Então o que a gente tem que fazer agora aqui no nosso gráfico? Bom, qual que é a imagem? Qual que é a imagem dessa função? Ora, a imagem ela é de -1 até 1. Beleza? Qual que é o domínio da função? O domínio são os valores de x, tá? Ou seja, pode ser conjunto dos números reais, tá? Quais que são as raízes dessa função? As raízes, lembra que é quando intercepta o eixo de x para quando y é zero? As raízes, ó, ele intercepta no 0, no π, no 2π, né? Perceba, a cada 180 ele intercepta, ou seja, a gente fala que é π vezes k, tá? Com k pertencente ao conjunto dos números inteiros, tá? Por quê? Se k for 1,
Se K for zero, quer dizer, se K for zero, olha aí, se K for zero aqui, ele vai valer zero. Se K for 1, vai valer π. Se K for 2, vai valer 2π. Depois, se K for 3, 3π. Depois 4π, 5π. Ou seja, a próxima oscilação aqui, a próxima interceptação seria no 3π. Entendeu, pessoal? Tranquilo? É isso. Bom, onde que o gráfico, né, ela é crescente? Bom, o gráfico é crescente, aí a gente tem que ver, ó. Ele cresce aqui, tá? E cresce aqui. Se a gente for dividir em quadrantes, porque olha aqui, ó, galera, aqui a gente tem os quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, certo? Então, entre 0 e π sobre 2, ele é crescente, ou seja, no primeiro quadrante e, olha aí, ó, no quarto quadrante, entre 3π sobre 2 e 2π. E no quarto quadrante. Onde que o gráfico é decrescente? Ora, ele decresce aqui entre π sobre 2 e ele decresce entre π e 3π sobre 2. Ou seja, ela é decrescente no segundo quadrante e no terceiro quadrante. Tá? E onde que é positiva a nossa função? A nossa função ela é positiva, ó, seno positivo. Aqui é positivo, aqui é positivo. Seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. No primeiro quadrante ela é positiva e no segundo quadrante é positiva. É negativa aonde? Ora, é negativa no terceiro quadrante. Olha aqui, aqui o seno é negativo, aqui o seno é negativo. Que está abaixo do nosso eixo. Então é negativo no terceiro quadrante e no quarto quadrante é negativo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Isso aqui seria a função seno, tá? Então perceba, ela faz uma oscilação, que é um gráfico nossa senoide aqui, que parece uma onda, tá? E detalhe, qual que é o período? Qual que é o período? Ora, o período é 2π, porque a partir daqui ele já começa a repetir. Olha aí, ó. A partir daqui já começa a repetir, né? Olha, ele começa vindo para cá. Aí já começa a se repetir sendo igual. Começa a descer, porque são funções periódicas, beleza, pessoal? Aqui também pode vir para cá. E aí vai começar a se repetir, beleza? São funções periódicas. Tranquilo, pessoal? Então, essa aqui seria a função do tipo seno. Vamos fazer a função do tipo cosseno, que não vai ser muito diferente, né? Então, quando eu tenho f de x igual a cosseno de x, beleza? Supor assim. Então, aí se eu falo que f de x igual a cosseno de x. Então, da mesma maneira, a gente vai construir a nossa tabelinha, né? Valores do meu ângulo em radianos, tá? E valores do meu seno, que é o meu y, beleza? Então tá, vamos lá. Vamos começar, beleza. Fazer o meu círculo trigonométrico, valores de seno, e que me interessa agora são os valores de cosseno. Aqui, 0 ou 2π, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Então, eu vou ter aqui o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2, e aqui eu vou ter o 2π. Opa, ele aí completando a volta. 2π, ele acaba completando a volta. Então, fechar aqui, vamos lá. Ah, aqui é o cosseno, tá, pessoal? Agora que eu vi aqui, ó. Então, aqui seria cosseno do meu y. Então, cosseno de zero, lembra? Cosseno varia de 1 também a menos 1, já que o raio é unitário, o círculo trigonométrico constituído como um raio unitário, beleza? Então, cosseno de zero, tá aqui. Cosseno de zero, 1.
Cosseno de π sobre 2, 0. Tá aqui, π sobre 2, cosseno 0. A projeção dela no eixo cosseno é 0. Tá? Cosseno de π menos 1, 3π sobre 2, está ali embaixo. Projeção dela é no 0. 2π volta no 1. Beleza, pessoal? Então tá aí. Vamos construir o nosso... Que nem a gente fez aqui, ó. Tá? Bom, já para colocar, aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. O cosseno, na verdade, ele é positivo aqui e aqui. Aqui são valores negativos. Beleza? Tranquilo? Aqui também para dar aquele ênfase, né? Seno é positivo aqui e o negativo é aqui. Então vamos lá. Vamos construir para ver como é que sai esse gráfico. Então aqui vou ter o valor de cosseno. O valor de cosseno, o meu eixo das ordenadas. E aqui eu tenho o valor dos ângulos, né? Ou seja, x em radianos. Tá? Seria o 0. Então eu teria o π sobre 2. Eu teria o π. Opa. Deixa eu dar um espaço aqui, igual estou fazendo 3 em 3. Aqui eu teria o 3π sobre 2. E aqui eu teria o 2π. Beleza? Bom, vamos lá. Quando é 0, é 1. Beleza. Então, ó. Aqui, 1. Quando é π sobre 2, é 0. Quando é π, é menos 1, né? Então aqui, ó, peraí, tem 1, 2, 3, 4 aqui. 1, 2, 3, 4 aqui. Então aqui é o menos 1. Tá. Então aqui é o π. O 3π sobre 2 é 0. E o 2π volta no 1 aqui, ó. Então como é que tá esse gráfico? Perceba, né? Ele vem... Deixa eu mudar de cor aqui. Então, perceba, pessoal. Toquei de caneta aí, ó. Perceba, ele vem assim, ó. Ele vem assim. Depois passa para cá. Sobe aqui. E vem para cá. Tá, pessoal? Olha aí. Porque aqui, ó, ele ia continuar assim, né? Continuar assim. Depois ele faria assim. Depois assim. Aqui ele ia continuar assim. Entendeu, pessoal? Tranquilo? Então, olha aí, ó. O gráfico dele, a gente chama, ó. A gente chama esse gráfico de cossenoide. Cossenoide. Beleza, pessoal? Tranquilo? É um pouco diferente da função seno, tá vendo? Mas o raciocínio é o mesmo. Também é uma função que funciona em ciclos, beleza? Justamente, eu apaguei, mas eu vou deixar aqui, porque ele pode continuar assim, ó. Tá? Depois descendo para cá, indo para lá, tá? Da mesma maneira aqui também, eu apaguei, mas eu vou fazer de novo, ó. Funciona em ciclos, ó. Entendeu? Então tá. Qual que seria a imagem dessa função? Vamos pegar a imagem do mínimo, condomínio, onde que é crescente, onde que é decrescente. Então, qual que é a imagem? A imagem, que é o nosso condomínio, né? Ela vai de menos 1 a 1 também, tá? Qual que é o domínio? Pode ser também o conjunto dos números reais, certo? Com o valor de x. Qual que são as raízes, né? Bom, as raízes, agora perceba o seguinte, né? Eu tenho π sobre 2, depois 3π sobre 2, depois, como é que vai ser? Então, ó, a gente escreve assim, ó. π sobre 2 vezes 2k mais 1.
com K pertencente ao conjunto dos números inteiros. Como assim? Olha aí, ó. Se K for 0, ficaria π sobre 2. Beleza, K for 0, π sobre 2. Se K for 1, olha aí, ó. Se K for 1, ficaria 2 vezes 1 mais 1, que dá 3. 3π sobre 2. Se K for 3, ficaria... se K for 2, né? Ficaria 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 1 dá 4. 4 mais 1 dá 5. Então, o próximo aqui, ó. O próximo aqui seria o 5π sobre 2. Se você fizer, você vai ver. Beleza, pessoal? Tranquilo? Seria o 5π sobre 2. Por isso que a gente fala esse aqui, o 2k mais 2. A gente faz isso daí. Bom, o que mais a gente tem que pegar aqui? A gente pegou a imagem, minas, raízes. Onde que é crescente? Perceba, pessoal. Ela é crescente aqui, ó. Aqui ela é crescente. E aqui também é crescente. Vamos pegar os quadrantes, ó. Entre π e 3π sobre 2, o valor de cosseno é crescente, ó. Entre π e 3π sobre 2, o valor é crescente, ou seja, ela é crescente no terceiro, né? Ó, no terceiro aqui, ó, aqui é crescente no terceiro e entre 3π e quarto quadrante, ó. No terceiro quadrante e quarto quadrante. Olha aí, ó. Aqui o gráfico está crescendo, ó. Aqui cresce, aqui também cresce. Ou seja, os valores de cosseno, eles crescem aqui, beleza, pessoal? Perceba, ó. Aqui os valores de cosseno vão crescendo, ó. Entre π e 3π sobre 2 ela cresce. Entre 3π sobre 2 e 2π também cresce. Tá? Lembrando que você está saindo, quando você está indo do menos, aqui, ó. Que pega um ângulo aqui, ó. Se eu pegar um ângulo aqui, ele tem esse valor de cosseno. Esse aqui tem esse valor, ou seja, eu estou aproximando de zero. Se eu aproximo de zero, saindo de um negativo e aproximando do zero, o valor aumenta, né? Como é óbvio. E aqui também, ó. Aqui, se eu estou saindo de zero e aproximando do 1, agora positivo, os valores aumentam. Tá? Então, terceiro e quarto quadrante. E onde que diminui? Ora, diminui no contrário, né? Ou seja, ele diminui no primeiro e no segundo quadrante. Olha aí. No primeiro e no segundo quadrante diminui. Os valores de cosseno aqui, ó, no primeiro quadrante. Se você for aumentar, por exemplo, de 0 até π sobre 2, todos os cossenos vão diminuir, porque vão aproximando de zero. E no segundo quadrante, de π sobre 2 até π, também vão diminuindo. Por quê? Porque vai ficando mais negativo. Olha aí, vai ficando mais negativo. Beleza? E onde que é positivo? Onde que o gráfico é positivo? O gráfico positivo aqui e é positivo aqui. Aqui já é negativo. Ou seja, ela é positiva entre 0 e π sobre 2, que é o primeiro quadrante, e 3π a 2π, que é o quarto quadrante, como a gente provou aqui em cima aqui. Olha aí, aqui. Então, ela é positiva no primeiro quadrante e no quarto quadrante. E é negativo, né, no segundo quadrante e terceiro quadrante. Beleza, pessoal? Olha aí. E o período? O período... Quando que ela passa a se repetir? Lembra? Uma oscilação completa. Bom, começou daqui, veio para cá, a partir daqui já começa a repetir, ó, tá vendo? Ele vem para cá, começou, pá, a partir daqui já começa a repetir. Olha aí, porque a partir daqui, ó, vai descendo, ó, desceu. Olha o mouse aí. Vai descendo, tá? Começa a repetir. Então, o período também é 2π. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ó, todas são funções periódicas, tá certo? Beleza? Aqui é a função seno e aqui é a função cosseno. É só você saber qual que é o cosseno dos ângulos trigonométricos ali baseado no círculo e fazer a relação ali, construir no plano cartesiano. Vamos para uma saideira, que é a função do tipo tangente, né? Então, ó, f de x igual a
tangente de x. Bom, galera, tangente, você sabe que é seno sobre cosseno ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas no caso aqui a gente vai trabalhar com seno sobre cosseno, beleza? Então, galera, se você for pensar, você não precisa nem construir essa tabela aqui. Mas vamos construir, Ó, vou ter os valores dos ângulos em radianos e vou ter o valor da tangente, tá? Que vai ser um eixo y. Então tá, vamos construir a nossa tabelinha para a gente ver aqui. Vou pegar os ângulos, né? Detalhe, não esqueça do círculo trigonométrico, porque aqui, ó, você tem valores de seno e cosseno, ó, dos ângulos 0 ou 2π, ou 360, né? O 90, que é o π sobre 2, o 180, que é π, e o 270, que é 3π sobre 2. Beleza, pessoal? Lembrando que varia de 1 a menos 1 no cosseno, e no seno também de 1 a menos 1, tranquilo. Tá, então vamos lá. Vamos pegar os ângulos principais, ó. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Beleza? Então vamos lá, galera. O que você tem que fazer? Analisar no gráfico ou fazer seno e cosseno. Porque a tangente, galera, a gente viu na teoria que se você traçar uma linha aqui, ó, você tem a tangente, olha aí. Tangente seria, por exemplo, tangente desse ângulo aqui, ó. Você prolonga e o valor dele vai estar aqui. Beleza? Aqui seria a tangente, tá? Mas perceba que à medida que eu vou me aproximando do eixo do seno, né, eu não vou ter mais a tangente. Beleza, pessoal? Tá? Então, qual que seria a tangente de 0? 0 está aqui. Está aqui o 0. Qual que seria a tangente de 0? Ou você faz seno sobre cosseno de 0, ou seja, qual que é o seno de 0? Ué, o seno de 0 é 0. Qual que é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. Galera, quanto que é 0 dividido por 1? É 0. Aqui a tangente também é 0, olha aí, ó. Pelo esse traço você percebe que é 0. Então, 0. Ah, entendi. Beleza, entendi. Então, olha aí, qual que é a tangente de π sobre 2? Seria seno sobre cosseno. Qual que é o seno de π sobre 2? É 1. Qual que é o cosseno de π sobre 2? É 0. 1 sobre 0 não existe, tá? 1 sobre aqui. À medida que a gente for aproximando aqui, ó, os ângulos, a tangente ela vai desaparecendo. Então não existe tangente. Então perceba, não vai existir tangente aqui, ó. Aqui não existe tangente. E analogamente, pelo mesmo raciocínio, ó, se você fizer o mesmo raciocínio para cá, ó, a tangente vai vindo, até desaparecer aqui no 3π sobre 2, ou seja, o 3π sobre 2, a tangente também não existe. E o π? Galera, o π é 0 e o 2π também é 0. Tá, pessoal? Olha aí. Vamos ver que gráfico doido que vai dar o gráfico da tangente agora. Tá? Então é assim, galera. Tangente, ou você faz seno sobre cosseno, beleza? Ou você trabalha ali com essa analogia aqui de traçar uma tangente ali. Agora, como é que ficaria esse gráfico doido? Esse gráfico da tangente ficaria assim. Aqui você traça sua valor de y, que é a tangente, né? O valor da tangente. E aqui ó, você tem o seu ângulo em radianos. A gente trabalhou com π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o 2π. Bom, o que a gente tem que tomar cuidado? Existem alguns valores que não vão existir, né? Por exemplo, eu não tenho valores para π sobre 2 aqui, não tenho valor para ele, ó. O gráfico não toca aqui,
Eu sei que isso não tem. E 3π sobre 2 também não toca aqui, ó. Tá? Não toca aqui. Mas o que eu sei? Que o gráfico, ó, que a tangente, olha aí, ó. A tangente, no primeiro quadrante, ou seja, entre 0 e π sobre 2, ela é crescente. Ou seja, ela vem crescendo, tendo a tendência de aproximar aqui, mas nunca toca. Ó, nunca toca. Tá? Nunca toca. E aqui, pessoal, se você for fazer uma analogia, andar no sentido horário negativo, aqui no sentido anti-horário é positivo, tá? Então, no sentido anti-horário, aqui teria um outro ângulo. E esse outro ângulo, galera, ele seria o menos π sobre 2, né? Que é no sentido contrário. E aqui também não toca, ó. Tá? Também não toca. Então, esse gráfico ele é assim. Ó. Se você for pensar, ele vem pro lado de cá também. Ó. Olha. Tá? E aqui, ó, perceba. No π, ele começa do zero e vai aumentando a tangente. Ó, aqui, ó. Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Ó. Perceba que se eu traçar também uma outra tangente, porque eu posso analisar a tangente dos dois lados. Analisando uma reta tangente aqui, ó, um valor qualquer de ângulo aqui, sempre a tangente vai aumentar, olha aí, ó. A tangente vai aumentar, a tangente vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, até desaparecer, né? Porque aqui, ó, vai aumentar assim, ó, porque vamos prolongar isso aqui, vai aumentar até desaparecer. Então, ele começa aqui, ó, do π, os valores vão aumentando, mas nunca toca, ó. Aqui é uma coisa, os valores vão aumentando, aqui, ó. Aumenta, nunca toca. Aumenta, nunca toca. O mesmo raciocínio para cá também, o 2π, 2π é zero, ou seja, ele vai crescendo, passa no π sobre 2. Depois ele vai, e nunca toca no próximo valor aqui. Esse próximo valor seria qual valor aqui que não ia tocar, hein? Vamos ver. Bom, primeiramente, qual que é a imagem dessa função? A imagem dessa função, galera, pode ser qualquer número real, né? Porque ele pode pegar qualquer valor aqui, ó, crescendo indefinidamente, né? Qualquer valor do eixo das abscissas do y ele pode pegar. Quais que são o domínio? Bom, aí a gente tem que tomar cuidado. Porque ele não pode ser alguns valores. Ele não pode ser π, não pode ser 3π sobre 2, não pode ser 5π sobre 2, ou seja, ele não pode ser, ó, x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de o que? Qual valor? Ele não pode ser π sobre 2 vezes, né? π sobre 2 vezes 2k mais 1. Olha aí, se não é verdade. Olha aí. Ele não pode ser isso daqui. Por quê? Porque se for 0 aqui, dá π sobre 2. π sobre 2 não pode. Se for 1, dá 3π sobre 2, né? Não pode, porque fica 2 vezes 1 mais 1 dá 3. 3π sobre 2. E o próximo que eu falei para você que é encostar aqui, ó, olha aí. Ó. O próximo que iria encostar aqui seria qual, então? Bom, 1, 2, 3 seria 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então aqui seria 5π sobre 3 que ele não ia encostar. E por aí vai. 1, 2, aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, ó, se for 0, deu. Se for 1, fica 2 por 2. Se for 2, fica aí. Se for 3, fica 5π sobre 2. Beleza, pessoal? 7π sobre, aqui, ó. 7π sobre 2. Beleza? 7π sobre 2. Tá? Deixa eu ver isso aqui em cima. Até não fiz errado, né? Não é isso aí. Né? Porque se for 0... Aqui, ó. Se for 0, fica 2 vezes 0, né? Dá π sobre 2. Se for 1, 3π. Se for 2, isso, galera. Se for 2 aqui, beleza, pessoal. Aqui, tô certo. Fica 5π sobre 2, tá bom? O próximo que não ia encostar aqui, tá? É o 5π sobre 2. Beleza? Bom, o que mais a gente tem que pegar aqui? O gráfico, ele é crescente. Sempre, né? Sempre ele vai crescendo.
Perceba que até na reta tangente que a gente traçou aqui. Tá vendo essa reta tangente de laranja? Olha o mouse aqui. A reta tangente tá aqui. Sempre vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas nunca encosta, vai para o infinito. E quando que é decrescente? Nunca, né? Nunca. Não decresce. Você não está vendo decrescer? Ah, ele está decrescendo. Não. Ele vem crescendo e passa no zero. Depois ela cresce e não encosta. Ela vem crescendo e passa no zero. Ele é crescente. Tá? Beleza, pessoal? Agora vamos para finalizar quando que é positivo e quando que é negativo. E o período. Para a gente terminar. Então vamos lá. Quando que ela é positiva? Bom, perceba, galera. Tangente é seno sobre cosseno. Então, se eu tiver seno positivo sobre cosseno positivo, dá tangente positivo. Ou se eu tiver seno positivo, cosseno negativo, dá tangente negativo. Então, eu tenho que saber onde que o valor de seno e cosseno são positivos e onde que o valor de seno e cosseno são negativos para ver onde é positivo. Porque se eu pegar seno negativo e cosseno negativo, vai dar tangente positivo. Porque negativo dividido com negativo dá positivo. E positivo com negativo, dividindo os números, dá negativo. Então, no nosso círculo trigonométrico, olha como é que o círculo trigonométrico é até importantíssimo para a gente entender a função, né? Então, aqui positivo valor de cosseno. Seno, vou mudar de cor de seno. Vermelha para cosseno, tá, galera? Então, aqui, ó, aqui valor de cosseno negativo, valor de cosseno negativo. Seno é positivo aonde? Agora de lilás. Seno é positivo aqui, seno é positivo aqui. Seno negativo aqui, seno negativo aqui. Então, perceba o seguinte, ó. No primeiro quadrante, eu tenho seno positivo, cosseno positivo. Então, é positivo no primeiro quadrante e, aqui, no terceiro quadrante, negativo com negativo. Terceiro quadrante, tangente negativo. No segundo quadrante, olha o mouse aqui, no segundo quadrante e no quarto quadrante, você tem seno positivo, cosseno negativo. Então, tangente vai dar negativo. Então, no segundo quadrante e no quarto quadrante. Beleza? Qual que é o período? O período é o tempo que ele gasta para se repetir, é o tempo que ele gasta para dar uma volta. É o inverso da frequência. Então, o período, ela é π. Porque, cada π ele se repete, π aqui se repete. Depois mais 180 se repete, vai para 2π. Beleza? Depois seria 3π, 4π e por aí vai, ele vai se repetindo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, por exemplo, aqui seria, se continuasse aqui, né? Se eu continuasse, aqui seria o 3π. E aí o gráfico viria assim, passava no 3π e por aí vai, beleza? E aqui seria... e o próximo que não ia encostar aqui seria o 7π sobre 2, aí sim. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, galera, é isso que a gente viu aqui, tá, pessoal? Olha aí, Opa, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então é isso, pessoal, Vou aumentar aqui um pouquinho. Opa, o mouse com problemas. Tá? Então, olha aí, pessoal. A gente viu aqui da tangente. Então, a gente viu... Deixa eu aumentar aqui, pessoal. Opa, consegui aumentar ou não? Esse meu mouse está com problema. Beleza, pessoal. Então, olha só. Falamos do seno, do cosseno e da tangente. E vimos aqui os gráficos de cada um. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, pessoal, peraí. Agora dá para isso. Então, perceba, pessoal. Opa. Deixa eu voltar aqui. Então, assim, pessoal, a gente viu função seno, cosseno, tangente. A gente viu os gráficos, imagem do mínimo, onde que é crescente, onde que é decrescente, função cosseno, função tangente. Traçamos tudo bonitinho, né? E na próxima aula, vou fazer função trigonométrica parte 2.
Mas na próxima aula, como eu falei para você, a gente vai falar sobre função do tipo seno, né? Ou seja, nós vamos falar na próxima aula disso daqui, ó. Né? Vamos entender o que significa isso daqui, né? Que é o que mais cai, na verdade, né? Y é igual a A mais B vezes o seno ou cosseno, aqui também pode ser mais ou menos, K vezes o X mais ou menos também o C, beleza? Então, seno, aqui é seno. Vamos entender o que são esses parâmetros aqui, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o que que eles fazem? O que que eles fazem no nosso gráfico, tá certo ali, ó? O que que eles fazem no nosso gráfico? Então, eu preciso entender que como eu tratei aqui com vocês, né? Eu estou trabalhando com ondas, né? Perturbações transportam energia, mas transportam matéria. Então, esses parâmetros aqui vão ter a capacidade de alterar essa onda, né? Seja lá a amplitude, beleza? Seja lá a amplitude, seja a frequência, né? Ou seja a frequência, seja o período pode ser diferente, ou seja, em vez de ser 2π, pode ser π, tá? Beleza? Mas aí a gente vai ver isso bonitinho na próxima aula, tá certo, pessoal? Então é isso, galera. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos que estão estudando, deixar um like, que ajuda muito. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Espero ter ajudado vocês ali a tirar dúvida, tá? Perceba que a gente está quase terminando então o nosso estudo de trigonometria. Só falta a parte 2 para a gente entrar nos exercícios. Tá bom, pessoal? Então, parte 2 extremamente importante, tá? Que a gente vai falar do função do tipo seno e função do tipo cosseno. Para hoje a gente viu basicamente como é que são esses gráficos de seno, cosseno e tangente. A próxima aula a gente vai fazer a função do tipo seno, tipo cosseno e fazer alguns exercícios. Beleza? É isso. Fui e estude bastante. Volta o vídeo sempre, tenta fazer.